Então, para nós mantermos esse equilíbrio, mantermos essa saúde, entendendo o paciente como um ser, né, que ama, que é amado, que tem o seu círculo, né, mas que ele adoece. E nós precisamos preservar essa saúde dele. Nós precisamos preservar a sua saúde bucal, as funções do aparelho estomatognático. E se nós falharmos na manutenção, nós temos que ter como reabilitar o aparelho estomatognático. E para nós termos essas condições de manter ou reabilitar essa qualidade aqui, essa saúde, né, eu tenho que fazer como eu faço em tudo na minha vida. Eu preciso ter objetivo, eu preciso ter conhecimento e eu preciso ter procedimento. A odontologia não é diferente. Nossa profissão não é diferente. Nós temos que ter objetivo no que fazemos. Qual é o objetivo de manter a saúde? Mastigar, deglutir, falar, sorrir. Tá? Como nós mantemos a saúde do aparelho estomatognático? Mantendo a sua integridade. De quem o compõe? Então, eu preciso saber quem é esse aparelho, para manter a sua integridade, afastar dos agressores. Para isso, eu preciso ter conhecimento de quem são, o que fazer, quais as funções, e depois eu tenho que proceder. Tá? Então, é por aí que nós sistematizamos essa nossa fala. Eu sempre procurei sistematizar, quase que um ritual, tá? Para facilitar, para não ficar dando tiro para todo lado. Então, eu tenho foco, né? E o nosso foco, primeiro, é quais os objetivos que nós temos. Quais os objetivos a serem alcançados para preservarmos a saúde do aparelho estomatognático? Ou para reabilitarmos essa saúde do aparelho estomatognático? Se eu perguntar para vocês, vocês não vão me responder. Vai ficar todo mundo olhando um para o outro, esperando alguém falar alguma coisa, ou fala uns troços que... Pensa aí, o que vocês me responderiam? Tá? Agora eu vou dar um caminho para vocês, que eu estudei muito na vida. Fiz muito rascunho, resumi, dei aula, faz de novo, faz a aula de novo, para poder chegar nesse entendimento que os nossos objetivos são alcançáveis, são preservar ou reabilitar as características fisiológicas do paciente. Fisiologia é saúde. Saúde dos tecidos e dos sistemas, dos aparelhos. E são muito simples, são 4. Lembra que eu falei para vocês agora mesmo que guarde esse 4. Nós vamos falar muito dele. E os nossos objetivos são, primeiro, dimensão vertical. Aí já vai cair na mesma coisa, dimensão vertical. Ah, se desgastou uma acústica. Calma. Não tem pânico. Dimensão vertical não é um bicho de 7 cabeças. Nós vamos discutir, dimensão vertical não é uma medida. Não é técnica para fazer uma medida. Dimensão vertical é fisiologia. E eu vou deixar isso muito claro para vocês. Então é fisiologia. É fisiologia do aparelho estomatognático, a dimensão vertical. Eu só tenho saúde no aparelho estomatognático se eu tiver dimensão vertical. Eu só tenho dimensão vertical se o aparelho estiver sadio. O segundo objetivo é a dimensão horizontal, que é chamada de relação cêntrica. Se eu tenho essa dimensão vertical que é importante, por que essa horizontal não é? Entende? Isso também não é posição do côndilo na fossa, superior, não. É uma posição fisiológica do aparelho estomatognático, dos componentes do aparelho estomatognático. Nós vamos ver daqui a pouquinho, são 4 também. Tá? Então, esse é o nosso segundo objetivo. Agora, o segundo significa o quê? Para não deixar dúvida, gente. Tá? Depois vocês vão perguntar, o que eu faço primeiro? A relação cêntrica ou a dimensão vertical? A relação cêntrica é o segundo. Quem que faz primeiro? É o primeiro. Quem é o primeiro? Dimensão vertical. Então, em que momento que eu vou ver a dimensão vertical, a relação cêntrica para ser? Depois que a dimensão vertical estiver vencida, estiver restabelecida,
aí eu vou restabelecer a dimensão horizontal. Tá? Fica muito claro isso. Depois que eu tenho as dimensões, aí eu vou construir. Vamos fazer uma analogia. Você chama um marceneiro para fazer um armário na sua casa nova. Hernani mudou lá para o condomínio, Chico de São José do Rio Preto, quer fazer uma casa para agradar a dona Regina, chama o melhor marceneiro da cidade, quero um guarda-roupa no meu closet. O marceneiro veio para ele, doutor, sem as medidas não tem jeito. Entende? Assim é o dentista. O paciente chega, eu quero fazer uma prótese, quais as medidas? Não, protético. Não, as medidas estão aqui. Dimensões. Então, a primeira coisa que eu restabeleço do meu paciente são as dimensões. Dentro dessas dimensões eu vou trabalhar. E o que eu vou fazer dentro dessas dimensões? Eu vou dar estabilidade pela oclusão dos dentes a estas dimensões. É lógico, gente, é só entender português. Eu estou dando estabilidade a alguém. Estabilidade você dá a alguma coisa. Que alguma coisa é essa? As dimensões que atendem à fisiologia. Então, eu tenho uma fisiologia que vai me dar. Agora, eu preciso saber onde está, e nós vamos ver nessas 2 semanas. E eu vou repetir bastante. Tá? Porque isso é muito fácil e é repetitivo. Em todos os casos clínicos que vocês vão ver, vai ter isso aqui. E isso aqui eu estou dando estabilidade. Estabilidade chama-se relação estática. Estava lá no conceito. Então, eu estou dando uma estabilidade de boca fechada, ocluído. Quais os dentes que ocluem na sua boca? Todos? Só os anteriores? Só os posteriores? Professor, você não vai fazer uma pergunta dessa. Que quem oclui é quem tem oclusal, uai. Ou é diferente? Incisivo oclui? Eles não têm oclusais. Eles têm incisais. Se quem tem oclusal oclui, quem tem incisal faz o quê? Incisa. Então aí nós precisamos incisar. Quando eu inciso, eu não ocluo. Quando eu ocluo, eu não inciso. Faça na sua boca. Fecha a boca. Só posterior. Os anteriores tocam? Vai lá, topa a topa. Os anteriores estão incisando, cortando o bife. Ó. Os posteriores estão tocando? Isso é uma fisiologia. Como que eu tenho que terminar meus trabalhos? Como eu sou enquanto normal. Então tá aí. Por isso eu preciso ter estabilidade dentro das dimensões. Quem vai dar essas dimensões? Você acha que esse músculo aqui está saudável? Que músculo é esse? Vocês lembram? Não, mas vou dar uma colinha para vocês, chama digástrico. E ele está distendido, porque o paciente está tomando água na goteira, assim. Ele está em disfunção. Disfunção, não é mais função. De quem participa das dimensões. Então, a dimensão é dar equilíbrio. É isso aqui, para eu contém, dou estabilidade, depois eu dou liberdade para movimentar. Por isso é uma guia. Direcionamento, orientação para anterior. Anterior pode ser para, você pode andar para frente ou para frente de lado. Você está sempre à frente do ponto que você saiu. É a guia anterior e a guia lateral, que é uma lateroprotusão, que nós fazemos muitas vezes pelos caninos. Façam na sua boca aí. O que eu for falando aqui, vocês vão fazendo aí. Senão não guarda, não. Pega, protrui. Os anteriores. Vai para o lado direito. Canino. Ou canino e pré. Se tiver só o molar lá do outro lado, você está errado. Você já está com uma disfunção. O canino tem disfunção, porque a função seria ele desocluir. Disfunção não é só esse negócio que apareceu uns anos atrás, aí. Tudo era DTM. Toda esquina tinha um curso de DTM. Cadê os cursos? Será que a DTM acabou? Né? Então, esses são os nossos 4 objetivos. É para isso que eu vou trabalhar na boca do paciente. É ver se ele tem dimensão vertical, se ele está na relação cêntrica ou não. Eu chamo de dimensão horizontal e lá na frente eu vou explicar para vocês por quê. Isso aqui eu só vi no trabalho do Clark, de onde eu copiei isso aqui, porque nada eu inventei.
Tá? Estabilidade oclusal e guia anterior. Em lugar nenhum vocês vão ver essa coisa hierarquizada, assim, só está no nosso livro. Que isso é nosso. Isso é fruto dos nossos estudos e da nossa experiência trabalhando com oclusão e prótese. E de muita observação, de muito protagonismo. Tá? Então, esses são os nossos objetivos. Agora, eu vou buscar conhecimento. O que é a dimensão vertical? Quem são os envolvidos? Depois eu vou estudar a dimensão horizontal, a estabilidade, e depois eu vou proceder, eu vou restabelecer.